Fala galera, você que tá ligado aqui no canal Fonte Rubro-Negra, você que já tá dando aquela moral pra gente aí, que já se inscreveu no canal, que já seguiu nossas redes sociais, @Fonte Rubro-Negra, espalhe pra geral esse link aí, ó, mande nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos aí da família, daquela resenha de final de semana, você rubro-negro, os grupos da torcida do Flamengo, muita coisa boa já acontecendo no canal, mas hoje eu tô aqui com meu parceiro Júlio Cavalcante, com a nossa primeira entrevista, e não podia ser melhor. Não é isso, Júlio? Nem fale, viu? A primeira entrevista logo com o maior ídolo rubro-negro, nem eu tô acreditando aqui. É muito bom. Quero agradecer ao Zico pela gentileza aí de estar dando essa entrevista aqui para o canal. E é isso aí. Muita coisa boa que você vai acompanhar. Arthur Antunes Coimbra. Entendeu? Aí ela lê, tá lendo lá. Eles mandam, é. Seu Cuca, é isso aí. A última agora foi se não me engano, foi o Paulo Andrade, né? Ele estava narrando um jogo, e aí ele falou que a transmissão estava atingindo níveis internacionais, que o Giuseppe Camoli estava mandando um abraço lá da Itália. Giuseppe Camoli. Giuseppe. Ele meteu rápido. Pô, Giuseppe Camoli. Mas é isso aí, cara, é isso aí. Mas vou te falar, de todas que eu já vi na TV, não foi nenhuma dessas pegadinhas. A pior foi a da Fernanda Gentil com o cego. Do ceguinho, né? Aquela do ceguinho. Essa pra mim foi a pior. O ceguinho. É logo, muito prazer. Legal. Ela ficou aqui e nada do cara. E ela depois se tocou. Depois essa galera aí quer se matar. Mas o Giuseppe... Giuseppe Camoli eu também não sabia, não. Não tinha medo, não. Porra. Audiência internacional. Não mandou essa. Giuseppe Camoli. Falando do Giuseppe hoje do Porsche. Vou mandar uma do Japão lá também. Caraca. Balbi, ao seu comando. Já valeu o canal. Só essa resenha aqui já valeu o canal. Tinha que ter gravado, cara. A pérola do Japão foi quando eu cheguei logo de cara, né? Tu já sabe essa, né? Aí, Olha, Helder, a pérola do Japão. a pérola do Japão, cheguei, aí a maioria das vezes eles fazem o jantar, tem a Baía de Tóquio e tem uns barcos que cabem assim 15, 20 pessoas e tal. Aí éramos 6 casais com o pessoal, tava o Taca que tinha me levado para lá com a esposa, eu com a Sandra, e tinha lá o presidente da Sumitomo e tal, e mais os outros casais, né? Aí tamo lá, o negócio da janta e tal, e normalmente antes eles botam a cerveja pra brindar, né? Você tava com o Taca. Eu tava o Taca, né? Aí eles botam pra brindar lá. Aí eu gosto de fazer saúde, né? Sempre gostei de fazer saúde antes, né? Fico esperando o pessoal bater um copo e tal. Aí tava os caras já com a cerveja, aí eu cheguei aqui e meti lá o... Saúde. Faz aí, né? Não, saúde não, eu botei tim-tim. Aí tim-tim foi aquele silêncio, né? Aquele silêncio, ninguém me olhando, aí o Taca... Pô, ele falou assim mesmo, né? Porra, Deco, eu tinha um problema aqui, né? Porra, Deco, você tá querendo me fuder. Aí eu falei, porra, por quê? Porra, Tintim é o negócio do homem lá. Eu falei, porra, como é que eu vou saber, Taca? Porra. Tinha que ter me avisado. Tinha que me avisado. Aí eu falei, porra, saúde e tal, vambora, mandei lá, legal. O cara passou por cima, porra, hoje no Japão. Depois dessa história, todo mundo, Tintim, tá tudo bem, porra.
Eles adoram. Fica o embaixador do É embaixador do Tintim japonês, porra. Como é que eu vou saber que era Tintim? Era o Bilal lá dos caras. Cultural é complicado. Ainda mais no Japão, né? Do outro lado do mundo. O nosso intérprete não sabia o que era Bilal aqui no Brasil. Aí eu fiz, sabe, falei, a sacanagem, falei, Roberto, ó, o cara ele não sabe, vamos fazer. De sacanagem. Vamos fazer a molecagem aí. Aí comecei a preleção e tal, falei, olha, moçada, tem um cara na direita deles que é um cara muito perigoso, que é o Bilal. E os brasileiros lá já estão meio cansados. Então, Roberto, cuidado, não deixa ele entrar pelo meio não, que é perigoso. Fecha meio com o corredor. E ele interpretando. E os caras começaram a rir. Aí eu falei, pô, Samete, tu conhece o Bilal? Pô, ele, claro que eu conheço, eu brincava com o Bilal dele. Eu brincava com o Bilal desde pequeno, porra. Ele joga muito. E ele entra pelo meio mesmo. Aí eu falei... Detalhe, acabou a preleção. Acabou a preleção. E os turcos não sabiam por que a gente tava rindo. Isso não foi lembrado. Porra, ganhamos de 4-0. Bilal não viu a cor da bola. Os caras com medo do Bilal, tá no meio, ganharam de 4. Ainda ganharam de 4. Porra, eu fui pegar outro Bilal no Catar, cara. De zagueiro agora. O Bilal me persegue. Imagina agora, antes de fechar com o Cruzeiro, ia fechar com o cara lá, o Rolão Preto. É, o treinador português, Rolão Preto. Igual o atacante que o São Paulo comprou, o caralho lá. Não tinha um? Não teve um africano que o Flamengo comprou agora que é sub-20, também tem um nome estranho, um nome assim, não tem? Tem, só que eu não sei pronunciar o nome dele não. É um nome estranho mesmo. Eu acho que é alguma coisa nisso aqui. Vamos mudar o nome dele. Alguma coisa, acho que é rola, acho que é uma coisa rola. Acho que é isso o nome dele. Cara, acabou, né? O programa já bom. Tchau. vamos embora. Tchau. Seu Arthur, obrigado pela legal. disponibilidade, pelo carinho. Um prazer grande receber vocês aí. aqui no Centro de Futebol e vou aproveitar para beber na Fonte Rubro Negra. Boa, na Fonte Rubro Negro, para abastecer aqui, pra gente começar aquela... Saúde. Em off, várias histórias que você vai acompanhar aí no nosso canal. Mas vamos lá, aquela coisa descontraída, sem muita coisa engessada dos podcasts da vida aí, porque se você for olhar, é sempre a mesma coisa, né? Você grava 5 entrevistas e é sempre a mesma coisa. Pior é quando o cara faz a entrevista e você está respondendo, ele está olhando a pergunta seguinte. Tem esse detalhe. Eu queria começar, Zico, falando o seguinte, a gente já está aqui no Centro de Futebol Zico, vamos começar falando do trabalho que é feito, esse seu legado que hoje é gerido aí pelo Thiago, toda a equipe. A preocupação que não é a prioridade, a formação de jogador de futebol. A prioridade não é formar o atleta, mas formar cidadãos. Essa é a metodologia que você criou e a filosofia que sempre a gente tem colocado em primeiro plano. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. O Centro de Futebol ele foi criado em função da gente, no caso, retribuir aquilo que o futebol me proporcionou. Eu tinha um time de futebol de crianças, né, uma nova geração, que eram meus filhos com filhos de outros jogadores de futebol, e os amigos mais chegados dele, e a gente jogava num condomínio ali no Santa Lúcia, ali na Barra da Tijuca, e a gente via que não podia trazer times, porque não tinha campos de futebol aqui adequados para a gente jogar. E aí eu, de tanto visitar outros lugares, eu falei, a gente tinha que ter um local aqui. E aí comecei a procurar aqui no Recreio um espaço que pudesse... Era só mato, né? Era só mato. E fiquei sozinho aqui, né? Quando inaugurei. Não, sozinho não. Você, as capivaras, os jacarés e os pernilongos. Mas não tinha essa quantidade de jacaré que tem hoje, não. Eles foram aumentando.
Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Hoje eu acho que tem mais jacaré do que aquela planta que fica dentro do rio lá. Sim. Eu sei que ela era... É parecido com o jiboia lá. Então, aí a gente eu consegui esse espaço. De início eu fiz 2 campos, depois comprei outra área, fiz mais 2. E, lógico, começamos a criamos uma escola, chegamos até aqui ter quase 1.000 alunos naquela primeira fase. E era futebol aqui do início ao fim. Então, assim foi acontecendo, né? E muita gente começando a jogar aqui, né? E lógico que muitos caras que estão jogando futebol, por exemplo, o Thiago Alcântara, o irmão deles, filhos do Mazinho, o Rafinha, jogaram aqui com a gente. Muitos jogadores, muitos caras jogando e outros menos conhecidos. Mas, com o passar do tempo, a gente criou uma escola de futebol com uma metodologia. Foi a partir de 2008 criamos a escola Zico 10. E aí começamos a ter parceiros e tal, mas criamos essa metodologia, porque eu tinha um time de futebol, o CFZ do Rio, e lógico que o pessoal vinha para cá, para a escolinha, para tentar uma vaga no time. Time profissional. E o primeiro time que foi feito da categoria juvenil, quase todos eram de alunos aqui. E o técnico se tornou o Andrade, que era professor nosso também. Sim. Agora, depois, aqui dentro da escola, a gente, muita gente fazendo jogador de futebol. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é ter um espaço que, às vezes crianças que não querem, os pais não querem que ele seja jogador, e ter um local para praticar o futebol. Para ter uma atividade. Então essa sempre foi. E aí houve um crescimento muito grande, sempre tem altos e baixos, tem um momento que tem muita gente, outros momentos e tal. A rotatividade. Chegamos a ter quase 40 mil no Brasil inteiro, de crianças em locais. Fizemos muitos compromissos, e principalmente com prefeituras, e aí de repente é muita enrolação. Você acerta uma coisa, a coisa está indo bem, aí se vem um cara que é de outro partido que ganha, aí acaba com aquilo tudo. Quer colocar as pessoas deles. Não fazem ver que estão beneficiando a sociedade, a uma comunidade. Isso aconteceu até aqui dentro, né? Que a gente tinha com o pessoal do Terreirão, que era um negócio muito bacana. O outro prefeito que entrou acabou com tudo. Então, o que a gente começou a não trabalhar mais com poder público, poder público, e fazer a formação disso, do cidadão, né? Então, hoje a metodologia é essa. Onde é que a gente vai? Quer ser parceiro da Zico 10? Então, é isso, tem que respeitar. Nós estamos hoje com mais de 40 núcleos espalhados pelo Brasil inteiro. Depois que eu saí lá da parte do futebol do Kashima, pude criar escolas de futebol lá, mas a escola de futebol lá, você tem que fazer um time para jogar nos times da região. Senão ninguém faz. Tem que disputar alguma coisa. São 2 núcleos lá, São 2 núcleos lá. E tem Atlanta também? Não, tinha Atlanta e agora não tem mais. E lógico que a gente está andando aí de vento em popa. O Thiago conseguiu se apaixonar por isso e toma conta aqui, a coisa está indo muito bem. E o objetivo nosso sempre foi esse, é ter um espaço aqui nessa região. Eu acho que é o único que tem, né? Sim. Para ter campo de futebol, o pessoal jogar. Exatamente. E o bacana é que além da questão do futebol, da formação do cidadão, sempre tem tido atividades aqui também de inclusão, né? Para crianças com autismo, lógico. outras Isso é bem síndromes. legal, né? Isso é bem legal. E a sensação de trabalhar com os filhos, Zico? Como é essa sensação aí? De vez em quando é problemática, dá vontade de dar uma bolacha, né? De vez em quando. Dá vontade de dar uma de pai. Mas é bem legal. Mas é bem legal, é o segmento, é a continuação da tua vida e tal, e o futuro é deles mesmo, né? Sim. Tudo foi feito para eles, mas tem que gostar. Sim. Os 2 mais velhos estavam aqui, mas muitas vezes eles passavam... se acomodavam, aí davam poder demais para outras pessoas, aí muitos
né, se apoderaram, acharam que era o dono, aí é problemático. Então o Thiago não, o Thiago é aquele que tá... Mas, Aquele do olho do dono é que engorda o gado. Então, verdade. então tá bem, e o Bruno tá bem em outra área, o Júnior tá bem em outra área. Então isso é legal, porque estão fazendo hoje aquilo que eles gostam. Mais e importante. aquilo que é mais importante, a gente conseguir isso. E para contextualizar para a galera que está acompanhando, o Thiago, que é o filho mais novo do Zico, gere o Centro de Futebol e a Escola Zico 10. O Bruno cuida da parte de trabalho de mídia, da minha agenda do Zico, as palestras, contratos comerciais. E o Júnior é quem cuida do Jogo das Estrelas. Do Jogo das Estrelas, que dá uma trabalheira danada. Você pode dizer, o Júnior só tem o Jogo das Estrelas, mas começa lá em fevereiro. Exatamente. Acaba um, já tu tem que se preparar o outro. Eu acho que o período mais difícil é quando termina o jogo, que tem que começar as tratativas do seguinte, mas cuidar da prestação de contas, da entrega das entidades que são beneficiadas. Lógico. Tem todo esse processo, não é só o jogo ali. Preparar o calendário todo para ver qual data pode, quais são os campeonatos que tem para poder... Para não chocar, e agora tem Mundial no final do ano. Exatamente. E isso quando não acontece problema de estádio não querer liberar, né? Isso aí, exatamente. Esse ano tem aí Maracanã, todas essas críticas que anda recebendo. Gramado. Aí tem questão parece que vai ter o show do Paul McCartney no dia 16. O nosso jogo está previsto 27. A galera já está confirmado, tá? Jogo das Estrelas só do falta Zico. saber se o Maracanã vai estar liberado ou a gente tem muitos convites. Sim, imagina. Para receber, para fazer esse jogo fora do Rio de Janeiro. Mas o problema é o seguinte, os jogadores, eles vêm com o maior prazer, com a maior alegria, satisfação. E o Rio de Janeiro é uma atração. Sim. Quem vem, às vezes, de São Paulo ou vem de outro estado, passa uns dias aqui, até o orçamento do Jogo das Estrelas para um convidado desse já está dentro. Sim. Né? Se ele quiser passar um final do ano aqui e tal. E lá fora, você vai para outro lugar, é outra logística. Outra logística, entendeu? E já está meio que no calendário, por exemplo, o público que vai nos jogos, no Jogo das Estrelas, 30% é gente que vem de fora passar as férias aqui. Sim, não tenho dúvida. Entendeu? Não tenho dúvida. Então os caras já ficam reservando, eu vou passar o Natal, o Ano Novo, e já tem os Jogos das Estrelas para ir. Então isso aí é muito legal, porque é sinal de credibilidade. Exatamente. E a gente tem que poder fazer um negócio legal. Porque eu acho que uma das coisas importantes é você anunciar o nome daquelas pessoas que vão vir. Sim. É lógico, você tem que anunciar 20 e poucas pessoas, 30. 1, 2 não vão vir. Sim. Tem um problema normal, em cima da hora. Agora, a grande maioria vem. Então isso é muito legal. Né? Uma festa de aniversário, né? Às vezes a gente faz a lista, tem algumas pessoas que faltam. Exatamente. E esse cunho social dessa partida é que é espetacular, né? Além da questão do jogo, da festa, né? O cunho social é maravilhoso. E a gente presta conta, né? Sim. Todas as entidades têm, às vezes no Maracanã entrega, às vezes aqui no Centro de Futebol. No início eu ia nas entidades, tirava um dia da semana, saía de casa às 7, 8 horas da manhã, voltava às 6 horas da tarde, rodava o Rio de Janeiro inteiro, entregando entidade a entidade, legal. Para prestar contas, porque quem está indo ao jogo saber. É um entendeu? compromisso, É um compromisso. Que É um compromisso. Isso que faz a credibilidade, né? Por isso que o Zico é Zico. Exatamente. Tantos anos de Jogo das Estrelas, a Copa da Amizade é outra mesma coisa, 23 edições. Não são 23 anos porque teve a parada da pandemia. Mas 23 edições completadas agora. Mas falando de trabalho social, na sua época, você chegou a fazer parte de algum projeto social ali em Quintino, algo assim do poder público? O primeiro trabalho social que eu passei a fazer, eu tinha 18 anos, tinha acabado de voltar da seleção olímpica e nós tínhamos sido campeões lá na Colômbia e classificamos o Brasil para a Olimpíada de 72 na Alemanha, em Munique. E aí teve um evento na França e quem ia nesse evento eram os campeões de 70.
Era Paulo César, ia Tostão, Jairzinho, Rivelino e acho que Marco Antônio, né? E o Gerson. Canhota. É o Canhota. E aí eles não foram. 3 não foram. Acho que foi Jairzinho, Rivelino e Tostão. E era um jogo de futsal que tinha que jogar. Aí, como eu estava na seleção olímpica e o Paulo César Lima, né, que é mais conhecido como Paulo César Caju, ele é irmão do Fred. O Fred era o capitão da seleção olímpica e o Nielsen, o goleiro. E aí ele chamou eu, o Fred e o Nielsen. E nós fomos para a França, jogamos lá e tal, a garotada. Era um negócio, um evento para Puma, né, de material esportivo. Empresa de material. Quando nós chegamos no Brasil, tinha o Zé Blanco, que ele tinha a SADEF, Sociedade de Amigos do Deficiente Físico. E ele organizou um futsal com esse pessoal, seria na época futebol de salão, no Municipal. E o time era esses jogadores. E aí, que estavam acabou sendo esse time. Exatamente. Tá? Então eu fui, com 18 anos, joguei o meu primeiro jogo da SADEF. E aí era um jogo só destinado para essa entidade, que era a SADEF. E aí o Gerson também não podia. O Gerson jogou o Marco Antônio e o Paulo César. Os outros 3 também não puderam vir. E aí jogou eu, o Fred e o Nielsen, de novo. Então, dali em diante, eu participei de todos os jogos da SADEF. Bacana. E aí, depois de um certo período, eu que começava a convidar todo mundo, aí passou a vir jogadores que eram do Rio, mas que jogavam em outros estados, vinham para jogar. Aí tinha Fla-Flu, tinha Vasco e Botafogo, aí no outro ano seguia jogadores que estão lá fora. Pô, aí chegamos até a jogar contra o time do Bradesco, que foi campeão do mundo, com o Sérgio Sapo, com os caras lá. E aí nós tínhamos um time forte, né? Pô, todo mundo jogava futsal, Júnior, eu, Adílio, Júlio César, era brabo. Que massa, né? E foi 2-2. 2-2. Foi brabo, não foi? Podemos dizer que a origem, indiretamente, do Jogo das Estrelas surgiu daí. Aí, o que aconteceu? Quando o Zé Blanco faleceu, praticamente acabou. E antes dele falecer, eu ainda coloquei ele como o diretor do projeto na Secretaria de Esporte, que eu estava de secretário da Presidência da República, de um departamento de portadores de deficiência. E ele era o diretor. E ele reuniu todas as associações que tinha no Brasil, e hoje você vê essa fortaleza que é a Paralimpíada, a seleção brasileira. Então, me orgulho bastante de ter dado esse pontapé inicial. Mais um legado, né? Mais um legado. E até agora, quando eles foram para a última Olimpíada no Japão, eu fui com e eu estava com aquele problema do quadril e tal, não sei o que lá, e eu fui com eles para lá, para dar excursão, né? Sim. E eu tava de muleta e tal, tive que subir de cadeira com ele, eu falei assim, vamos arrumar uma vaguinha aí nessa Reforço do time, já pensou? Aí acabou isso, ele faleceu, aí parou tudo, ninguém eu também não tá adiantando, eu fui pro Japão, não tinha mais como organizar. E um dia o Júnior, meu filho, me chamou, pô, pai, que tal a gente fazer um jogo aí e tal? Aí eu falei, pô, tem que ser bem organizado, vamos fazer no CFZ mesmo. Aí fizemos aqui. O primeiro foi aqui. Os 3 primeiros. 3. Fizemos aqui. Não é só que só teve 3 primeiros e teve Zico e Maradona, irmão. E aí no segundo, ele não me falou nada. Ele estava em conversa com o Mancuso, que era muito chegado ao Maradona. E aí não falou nada. Aí, de repente, eu estou no campo, lá para começar o jogo. Eu vejo aquele tumulto aqui dentro do CFZ. O que tá acontecendo? Gente chegando de tudo que é lado. O jogo já tinha começado. Aí eu falei, pô, não. O Maradona não chegou, o jogo já estava Não. Tava para começar, a gente estava de fora, de entrar dentro do campo. Isso aí.
Ele falou, o horário da televisão, melhor começar. Aí a gente estava entrando dentro do campo, eu tô lá, de repente eu tô vendo chegar muita gente de tudo que é lado. Aí, cara, quando eu olho, tá entrando ali um tumulto. O que tá acontecendo, né? Quando eu olho aquele tampinha lá na frente, aí era o Diego, né? Aí o Maradona entrando e tal, aí mudou de roupa, foi aquela loucura. No ano seguinte veio o Seedorf. E aí não teve mais condições, só que lotou, né, no terceiro ano. Aí tivemos que... E o Júlio perguntou antes sobre a satisfação de trabalhar com os filhos, mas nesse segundo jogo teve um detalhe. Jogou você, o Maradona e o Thiago. E o Thiago, jogamos 3 juntos. Bem bacana. Legal. E ainda o Thiago, recentemente, eu tive com ele no podcast do Dieguinho, do Futebolaço, então mandar um abraço pro Dieguinho, e ele contou essa história, que após o jogo, ele jogou e o Diego não sabia que o Thiago era seu filho. E aí foi no vestiário depois, começou a perguntar pra ele, onde é que você joga? Tá jogando aonde e tal, especulando. Aí o Mancuso foi que falou, o filho do Zico, ele não sabia, aí pediu pra trocar contato e tal, enfim, aí a gente bota esse corte aí depois lá. Mas bem bacana saber a origem, né, do Jogo das Estrelas, principalmente pra galera que vai acompanhar. Pessoal mais jovem aí, né? Isso. E hoje foi realmente difícil, a gente não tinha mais condições de fazer aqui. Aí fomos logo pro Maracanã e deu 40 mil pessoas logo no Maracanã. Imagina. E aí todo mundo veio, se não me engano, foi nesse dia, no primeiro Maracanã, foi Rivelino, Roberto Carlos, Rivaldo, Careca. Aí foi uma galera boa e aí passou a vir todo mundo, né? E hoje já faz parte do calendário. Mais do que oficial isso. do futebol brasileiro. Tem jogador que espera o Jogo das Estrelas para tentar fechar contrato. Ainda tem essa. Muitos alguns clubes pararam de deixar o jogador vir jogar da Estrela pro Flamengo não levar. O Marinho, por exemplo. Ó, tem um Marinho, o Gabigol. Sim, verdade. Foi assinou o contrato aqui. Aquele Michael, o Renato cantou ele no campo. O Marinho o Atilson sofre até hoje, que abriu não sei se foi a panturrilha ou foi o músico da coxa, marcando o Michael aquele ano. Foi. Então, isso é legal, né? E alguns são observados. Sim. Então, foi muito legal. Tá? E a gente tá aí sempre... de braços abertos, e todos os grandes jogadores já vieram. O único que está faltando vir, só tem um, que é o Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho, que ainda não veio. Não conseguiu data e, já falei com o Assis, ou com ele algumas vezes. Seria legal. Mas é o único que falta e como é que se diz, o Ronaldo já jogou lá em São Paulo, o Neymar jogou lá, então jogou aqui no Maracanã. Foi bacana, muito bacana o evento. Falando, tem um amigo meu lá de Salvador, que ele é o Gabriel, lá da Flamassa Baiana. Aí eu perguntei, você vai pro final da Copa do Brasil? Ele, não, eu tô juntando dinheiro que eu vou lá para o Jogo das Estrelas do Zico. Aí eu lembrei agora disso aí, achei, você falou, já tá mesmo no calendário, e muita gente, né, sai de vários lugares do Brasil para assistir esse jogo. Então, e é legal. Eu sempre, quando acaba o jogo, vou ali, dou uma volta aí, vou dos dois lados para falar com o pessoal. E os caras fazem questão, tô vindo do lugar tal, tô vindo do lugar tal, tô vindo do lugar tal. Então, o pessoal que espera quase sempre de fora do Rio. E um compromisso, aí eu puxando um pouco pro lado da assessoria do Centro de Futebol e tal, para evidenciar isso, que eu acho muito bacana, a questão não só da credibilidade, mas do seu compromisso com o seu público, com os seus apoiadores, com o seu staff. No jogo de 2022, que foi na Ilha? Foi na Ilha. Que você estava recém-operado. Estava sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma, mas fez questão de colocar o uniforme, foi lá, deu um pontapé inicial, fez uma jogada lá e... Estava com basicamente, fiquei aqui, quando eu cheguei do Japão, fiquei quase que um mês trabalhando na piscina para poder conseguir andar direito sem a muleta. Tá? Porque eu com a muleta estava legal, mas eu não podia, sem a muleta eu não podia firmar o pé no chão. Então fiz todo um trabalho muscular com o Ricardo, que me ajudou, musculação, piscina, para poder segurar aqueles 5 minutos ali, com um anti-inflamatório, para poder... Puxado, que não foi, né? Era muita dor. Não estava dando para aguentar, não. Mas consegui
pelo menos entrar em campo e a galera reconheceu isso e a gente precisava voltar àquele jogo. E depois, já no ano passado, já foi outra grande festa no Maracanã. E atravessa gerações, né? Eu falei aqui agora do dia que você jogou com o Maradona e com o Thiago, na segunda edição, e aí o seu neto vem aí já há algumas edições jogando, e esse ano fazendo 2 golaços no Maracanã, impressionante. É verdade. O moleque tá jogando lá no Serrano, mas ele tá com problema na escola. Agora ele viu essa Copa Amizade Brasil-Japão, a primeira vez que ele vê assim, dessa forma, né? Pô, o que você acha de eu voltar e tal? Porque a questão é a seguinte, ele é uma opção de escola americana, ele joga lá pelo time, ele tá jogando no Serrano, primeiro no Flamengo, depois foi pro Serrano. E aí, o que acontece? O horário das escolas é turno integral, né? Termina 3 horas. E os horários das categorias dele já começa a vir para 1 hora o treino de manhã. E ele não pode agora que ele está faltando 2 ou 3 anos para terminar, abandonar a escola. Então, tentar ver com ele a questão. Hoje, o futebol nos Estados Unidos com a ida do Messi vai ganhar um impulso muito grande. E com isso ele pode da escola britânica para a americana, fazer questão da bolsa, faz a faculdade junto e joga por lá. Então esse é que eu vou tentar convencê-lo a fazer isso. Né? Se a madrinha dele deixar, né? Tá autorizado lá. Mas acompanhando essa cronologia do Jogo das Estrelas, o primeiro que ele entrou ali faltando 5 minutos, aí foi bacana que os jogadores do time... Você joga sempre no vermelho, na galera do time branco, foi abrindo espaço ali, ele foi com a bola, ele é pequenininho, foi com a bola, foi lá, fez o gol, aí o Maracanã explodiu de alegria, aí se abraçou, e esse ano já não precisou de nada disso. Não precisou de nada disso, e foram ele 2 perturbou, golaços. cara, ele perturbou, nossa mãe do céu, tu não sabe como ele perturba. E ele falava, pô, eu tô jogando, já não tem mais aquele negócio de deixar eu jogar e tal, deixa eu jogar mais tempo. Aí eu, calma, vai jogar, cara. Não, eu quero jogar com você e com o Thiago, ele chama de Tatal, não quero você jogar com o Tatal. Aí eu falei, tá, Thiago, filho, mas eu normalmente saio para você entrar, não dá para jogar o tempo todo. Então vou fazer o seguinte, eu vou jogar no primeiro tempo, eu saio e entro para jogar com você nos últimos minutos. Aí ele, tá legal. Aí fomos lá para jogar, né? Então... quando eu estava do lado de fora, quando ele meteu aquele gol lá. O primeiro, indefensável, né? Sim, não tinha como. Aquela chapada dele. E a gente, né, de vez em quando... Era o Júlio César que jogou no Corinthians, não era? Não, Gabriel. Era o Gabriel. Gabriel foi já. Do Botafogo? Que agora é treinador de goleiro do Flamengo. Aliás, o Gabriel assinou por 5 anos o contrato com o Jogo das Estrelas, porque ele tomou 2 gols do Felipe e 1 meu, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Falei pra ele, já garantiu. Boa, tudo certo. E aí eu falei, deixa eu entrar logo, senão ele vai tomar conta. Vai tomar conta, né? Conta da festa. Senão aí jogamos, aí foi muito legal, né? E ele tem muita qualidade, muita técnica, ele tem muita facilidade, não é egoísta, joga pro time, então isso é bom. Agora, tem que ter o ritmo e o trabalho, o preparo que os jogadores, os garotos da idade dele têm, né? Acompanhar, porque não basta só você ter qualidade, tem que ter preparo físico também, ainda mais hoje com toda essa forma com que os garotos já estão começando na base. E se a gente traçar um paralelo aqui, puxando para quando você tinha essa idade, né? Teve algum momento... Não conseguia jogar como esse garoto está jogando, não. Eu fiquei procurando aqui para ver se tinha algum pequenininho, só o japonês. Só o japonês. Aliás, aquele 10 lá, o Monoi. Muito bom. O Monoi só fez besteira naquele pênalti no finalzinho. Não é a idade ainda para tentar aquilo. Mas o... E ele ganhou no canal Zico 10. Ele ganhou o gol mais bonito. Não foi um golaço na nossa Ferge. Até pegar o vídeo pra gente colocar na edição pra mostrar pra galera aí. O gol foi lindo. Foi sensacional. E eu vou levar pra ele lá no Japão um troféu do gol mais bonito do canal. E aproveitar pra dar uma força grande pra ele, porque
Um erro não vai justificar Claro, o claro. que... E ele mostrou o molejo do brasileiro. É, ginga, claro. corta pros dois lados, não tem essa coisa. Poderia do fazer jogador um gol contra o Flamengo maravilhoso, que ele driblou 4 dentro da área, cara. E os caras do Flamengo, ele balançava pra cá e driblava o outro. E jogando perna esquerda e perna direita. Isso aí, perna esquerda e perna direita. Eu Negócio lembro que assim. eu tava narrando o jogo e ele foi entrevistar, a Mel foi entrevistar ele após a partida. O intérprete fez questão de destacar isso, que ele estava chateado porque ele queria fazer o gol e o gol não saiu. O gol não saiu. Ele tentou o tempo inteiro e o gol não saía. Verdade, muito é bom, verdade. muito bom, garoto. Mas eu ia te perguntar o seguinte, você falou das dificuldades, a questão do Felipe em relação ao colégio, o horário e tal. Na sua época, esse período de base até chegar ao profissional, o que mais foi difícil e se existiu alguma coisa que chegou a fazer você pensar em desistir? Não, em desistir só quando eu fui... não fui convocado para a seleção olímpica, né? Que aí foi uma história um pouquinho mais longa, mas isso eu já falei muito. Agora, no início, por ser uma escola com um horário de meio-dia às 5, eu treinava só de manhã, e o Flamengo treinava de manhã, na escolinha. E naquela época não tinha muita competição, você treinava 3 vezes na semana, e às vezes tinha jogo no final de semana amistoso, a gente jogava aqui pelo interior do Rio, mas não tinha campeonato. O primeiro campeonato que teve de escolinhas oficial pelo Rio de Janeiro foi em 70. Quer dizer, isso eu estava em 68, joguei, fiquei em 68, 69 até jogar um campeonato. 69 tinha um campeonato, mas era organizado pelos times. Sim. Alguns times nem jogavam, não tinham a categoria, outros tinham. Então, os 70 não, 70 a federação já organizou, foi o primeiro. Então foi aí que eu me destaquei, que eu fui artilheiro, bati um recorde do Dionísio de amadores no campeonato. Aí, isso daí começou a despertar. E no primeiro, foi quando eu comecei, fiz a segunda parte do trabalho de reforço, fortalecimento. Eu tinha feito um de 3 meses, depois fiz o segundo de 3 meses. E aí fui para jogar já o juvenil. Fiz no primeiro semestre, no segundo semestre começou o juvenil, o campeonato, em 71. E quando acabou esse primeiro campeonato, eu já fui pro profissional. Que o Solis me chamou e eu já fui pro profissional. Então, isso tudo foi muito repentino. Nesse período inicial, como meu pai exigia muito os estudos, ele pediu ao Flamengo para me dar um almoço. Eu treinava, chegava no clube 8 horas da manhã, treinava de 8h30 às 10h30, tomava banho, tinha que almoçar para ir para a escola que se entrava meio-dia. E aí esse almoço me foi negado, dizendo que não podia e tal, era o critério que eles tinham. Aí meu pai então me tirou. Aí ele me tirou do Flamengo, fiquei um tempo. E aí foi coincidência de um primo meu, que era médico, amigo do outro médico, que era sócio do Flamengo, comentaram isso. E aí um dia apareceu o Jorge Elal lá em casa para falar com meu pai. Grande Jorge Elal. E garantiu esse almoço e ajuda de custo para mim. E aí eu voltei e tal, e foi assim. Eu não sabia que era ele que estava bancando o bolso dele, eu achava que era do Flamengo. Que era o Flamengo. Não sabia o Flamengo que ia ser o maior jogador da história do Flamengo. Engraçado que são coisas que a gente vê acontecendo hoje. Hoje, normal, situações isso é assim normal, de falta de comunicação ou de falta de uma atenção. O Ronaldo, mais. por exemplo. Eu ia falar isso O agora, Ronaldo inclusive. fez o teste no Flamengo, sabe quem aprovou ele? O Cantarelli, que era o observador. Sim. Aí o Cantarelli falou, daqui desse grupo só tem esse aí. Então, a minha tá aprovado para vir. Mas aí ele morava distante, acho que Bento Ribeiro e tal, e aí tinha que contar com essa mesma coisa minha. Sim. E aí acabou indo para São Cristóvão. Foi. Preferiu ir para São Cristóvão por causa de custo, né? Sim. Entendeu? A gente começa a falar de Flamengo, só pedir pra galera se inscrever aí no canal, pegue o link, você que tá curtindo o papo, espalhe nos seus grupos aí, dê aquele like, é importante pra gente. Bebê da Fonte Rubro-Negra. Bebê da Fonte Rubro-Negra é o primeiro que tem suco de laranja, normalmente é água, hein? Tá vendo aí?
Tá vendo aí? Então, Começa assim não, hein? Senão é daí pra cima. o sarrafo vai estar lá em cima, né? Não tem jeito. Mas, pô, Daqui a pouco, agora, né? agora imagine. Se Daqui a pouco os caras estão pedindo chazinho de Marrocos lá. Vai pedir champanhe. Então, tem uns aí, igual o Champanhe nosso é parceiro bom, champanhe Seni, é bom. que pede cerveja. Douglas Cerveja Silva. também. Ah, Vou é? entrevistar o Douglas no podcast, vai ter cerveja? É verdade, aí, tá vendo? Aí não é igual um Atirson, aí tá exigente pra caramba. Agora, Tá a certo. exigência do suco, do suco de laranja, a gente já começa entrevistando o Zico. Daí depois, qual é a expectativa que vai criar pros próximos? Tá no patamar, então tá tudo certo. Mas olha só, você fala sempre também a questão do quanto te incomodava o Botafogo como rival do Flamengo quando você era torcedor, antes de ser profissional. Verdade. Mas tem uma coisa importante, né? Eu sabia reconhecer a força que tinha o Botafogo naquele período, né? O segundo jogo que eu fui ao Maracanã, primeiro foi Flamengo e Corinthians em 61. Eu fui, os 3 primeiros jogos foram 3 anos seguidos. Eu fui Flamengo e Corinthians do Copa Rio São Paulo, que o Flamengo ganhou e o Dida fez um gol. O segundo foi Flamengo e Botafogo, Carioca, 3-0 Botafogo, 3 gols do Garrincha. E o de 73, que hoje teve um evento aqui no Centro em benefício do Paulo Henrique. Paulo Henrique era um dos jogadores daquele time. O maior público da história de jogos entre duas equipes que não seja seleção, 177 mil pagantes, fora os ingressos que você bota aí uns 20%. Cortesia, cadeira Gratuidade. Não, cadeira perpétua Cadeira também, perpétua, né? E naquela época o Maracanã ainda tinha as cadeiras lá, azuis lá, que muita gente tinha, já comprava antecipado. E aí, foi os meus 3 primeiros jogos. E nesse jogo que o Flamengo perdeu de 3-0 ao Botafogo, eu não saí chateado, porque o Garrincha tinha feito os 3 gols. O Garrincha era o Garrincha. Aquele time era Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Só isso. Então, Newton Santos na defesa. Aí fica difícil. Entendeu? Não tinha como a gente ficar chateado perdendo para aquele time. Então, aí eu, como indo do Maracanã, torcedor, eu nunca vi o Flamengo ganhar do Botafogo. E a única vez que eu poderia ver ganhar, eu já estava jogando no Juvenil e ganhamos um jogo de 1-0. E aí, eu estava feliz demais. Nós quebramos uma invencibilidade do Botafogo de mais de 100 jogos da categoria. Aí eu doido para chegar em casa, falar com meus pais, meus irmãos e tal, né? Porra, no jogo principal o Flamengo ganhou de 2-0, 2 gols do Buião, e eu não estava. Não estava no jogo. Não estava no jogo. Então, eu tinha o Manguinha. Quando ia jogar contra o Flamengo, que depois veio o timaço do Botafogo de 67, 68. Foi bicampeão carioca. Aí tinha Jairzinho, Paulo César, Gerson, Rogério, Roberto. Pô, era um timaço também. Leônidas, era um Rildo. Esses caras jogavam muito, né? Aí, cara, ficava o Manga no gol. Ele ia jogar contra o Flamengo, chegava no sábado, ele dava entrevista, que já tinha passado no mercado, já tinha comprado tudo, porque o bicho dele estava garantido. Pô, aí chegava lá e ganhava. Aquilo me me revoltava. Aí quando eu comecei a jogar, eu falei, um dia isso vai mudar. E o Botafogo era o único time que tinha mais vitórias que o Flamengo, tinha mais de 10 vitórias. Cara, eu te juro, eu jogava contra o Botafogo diferente. Eu jogava com... E mudou, né? Gana tem que ganhar. E Deus me ajudava. Sempre gols. E aí a gente reverteu isso. E aí teve aquela sequência Devolvemos o 6-0. 6-1 já não estava, tinha ido para a Itália. Saído, tá. Mas já deixamos o Flamengo com muito mais vitória. Sim. E o 6-0, eu podia ser do Flamengo o único que levou e deu. O jogo
do Flamengo e Botafogo, que o Botafogo ganhou de 6-0, ia ser no 15 de novembro. No dia 11 ou 12, na quarta-feira, teve um jogo em Minas Gerais. Eu era o reserva direto do Doval. E o Doval foi expulso. Cara, Doval foi expulso, eu entro no lugar dele todos os jogos, eu vou jogar, né? Claro. Na minha cabeça era isso. Aí, jogo sexta-feira, tinha o coletivo. Aí fui pra lá e tal, crente que eu ia ser o titular. Aí o Zagallo foi e não me botou no terceiro time, no reserva lá. Reserva do reserva, né? E fiz o treino no coletivo. Mas mesmo assim eu fui, porque tinha só o Humberto Redes na minha posição. E ele começou com o Humberto Redes e eu, teoricamente, fui para reserva. Me botou, falei, pelo menos para reserva eu vou. Aí, essas histórias são engraçadas, porque os jogadores já conhecem como é que o treinador funciona. Aí, o Zagallo não conversava nada com a gente. Não é só comigo, não, com nenhum jogador. Aí, fomos para concentração, chego lá e o Zagallo começa a vir, não, como é que tá a sua família, seus irmãos e tal, jogando e tal. Aí começa a falar comigo. Já achou estranho? Eu já achei estranho, né? Aí, antes de eu ir dormir, o Fred virou para mim e falou assim, ó, pode estar certo que tu não vai estar nem no banco amanhã. Eu falei, como assim? Zagallo, quando conversa com alguém assim, pode estar certo que tu tá fora. Média. Aí, eu falei, tá legal, acordei e tal. Aí já, com esse pensamento e tal. Dito e feito, quando chamou todo mundo para ir para a preleção, você não. E aí, mas eu fui no ônibus até o Maracanã. Vi o primeiro tempo, 3-0. Aí, meu filho, puxei. Tchau e benção. Tchau e benção, fui para casa. Quando cheguei em casa já estava 6. Aí poderia ter sido, né? Então, desse pessoal todo... Tem participado dos dois. Dos dois. Só o Jairzinho, que estava no Botafogo, ficava 5-0, ele entrou. E aí não deu para fazer nada. Então, dos dois times, ninguém nesse caso... Só o Jairzinho. Só o Jairzinho. Tirando o Jairzinho, ninguém participou. Mas ninguém participou dos dois jogos. Exatamente. E assim, você vem essa entre-safra, vamos dizer assim, um período que o Flamengo não conquistava tantos títulos. E você... vindo como destaque ali na categoria de base, fez esse trabalho de fortalecimento. Você sentia naquela época já assim, uma certa pressão que você tinha que ser a aposta para fazer o Flamengo? Não é pressão, é confiança, né? Os caras achavam que você, né, ia ser, né, uma das pessoas que o Flamengo, né, tinha assim, ali ele tinha tido um time muito bom na base, que era o time do Dionísio, que era Zequinha, Dionísio, Luiz Carlos e Arilson. Esse era esse time que o Flamengo tinha, que montou, inclusive subiu esse ataque inteiro. De repente trocaram o Zequinha para o Botafogo, ele foi para o Botafogo, veio o Zélio, o Luiz Carlos mais tarde foi para o Vasco, Dionísio foi para o Fluminense e só ficou o Arilson. Dessa geração toda. Então, não era normal você ter ali naquela posição que eu jogava, um jogador vindo da base. O Flamengo tinha tido o Silva, Fio Maravilha, depois Doval, antes teve o Geraldo, antes teve o Ademar, que veio do Palmeiras. Então, da equipe do time da base, não tinha tido assim nenhum jogador naquela posição que tinha tido destaque. Então, como eu, artilheiro, fui lançado e tal, havia muita expectativa da torcida em relação a isso. Mas não tinha assim, aquela pressão de ter. Quando nós subimos, quando eu subi, eu fui colocado na posição de centroavante, pelo Solis, em 71. E aí, em 72, fiquei sem jogar. Estreou com a 9, inclusive, né? Com a 9. Quando era o Zagallo, 72, 73, eu jogava na 7, jogava com a 8, jogava com a 11, mas com a 10 era o Doval, era muito difícil. Sim. Aí, até porque dizem que a antiguidade é posto, né? Exatamente. Não, e ele era um baita jogador, sim, né? Pô, e me ajudou muito quando eu subi. Ele é que foi para 9, né?
eu digo sempre que, pô, a Sandra era a fanzoca dele. Eu falei, tirei ela de fã e cortei a posição dele também. Boa. Eu mexia com ele. Boa. Aí a Sandra tinha álbuns, tudo dele, né? As fotos e tal. Eu falei para ela, minha lua de mel, o Doval é que organizou tudo lá na Argentina. Arrumou hotel, arrumar restaurante, passeio para ir lá para, como é que se diz? O gringo era muito gente boa. Maneiro. E a gente fez uma amizade muito boa. E aí, quando chegou 74, que tinha a Copa do Mundo, o Zagallo foi para a seleção. E quem assumiu foi o Jobert, que era o nosso técnico na base. Então, ó, subiu Cantarelli, Rondinelli, o time, quase o time inteiro. Aí começou. O time inteiro, quase. Os 11 subiram. Né? Jogava uns 5, 6, jogava. Na final de 74, tinha uns 5, 6 na base ali. Aí o Zagallo, o Jobert falou assim, ó, primeiro treino já foi 2-1, os reservas, 2 gols meus. Aí no outro ele já chamou eu, o Doval e o Dari e falou assim, ó, o Zico vai ser o 10, vocês dois vão disputar a posição. Pô, legal, né? Moral, né? Boa. Pô, aí primeiro jogo eu meti 2. Segundo jogo, 3. Outro jogo, 3. Outro jogo, Tomou conta. Aí o tomei resto foi conta. história. Acabou, O resto agora foi vocês história, dois que se virem aí. Agora é o irmão. E o Vocês que corram. Doval machucou, o Dari ficou jogando. Quando o Dari machucou, o Doval entrou e ficou de 9 e fomos campeões juntos em 74. Bacana. E aí não saí nunca mais. E tem a questão da liderança, né? Que você vem, aí quando vem a geração 81, quando você falou que subiu, primeiro veio o Cantarelli, e aí a história que a gente já conhece de tudo que o Flamengo ganhou em 81, vem a liderança, e eu queria saber, até uma curiosidade interessante, isso foi algo, assim, bem natural, aquela coisa de você ser o líder daquele grupo, ou teve uma influência também por conta de você ter subido antes, né? Você chegou ao profissional antes do que a maioria do elenco de 81. Chegou eu e Jaime, subimos antes. Sim. E o Jaime e a gente tem diferença de idade de 14 dias. Eu sou 3, ele é 17 de março. Então a gente subiu junto, tanto é que quando teve a decisão do juvenil a gente voltou para jogar contra o Vasco, mas tinha Cantarelli, Rondinelli, o Ney, o Vanderlei Luxemburgo, Geraldo, o Léo, que era o meio campo, o Julinho, que era ponta esquerda, Rui Rei, não era o titular era o Fidelis, que tinha idade ainda para juvenil, o Dudu também tinha idade, mas depois descobriram que não era a idade que ele tinha. O famoso... Aí subimos e tinha um outro menino chamado Silvinho, que era o reserva do Dudu, que subiu também. Subimos 11 jogadores, tá? E com isso, quer dizer, o nosso grupo estava todo mundo naquele ano de 74. Foi todo mundo campeão de novo. Sim. Fomos tricampeões, no juvenil e no profissional. Só que depois a gente não foi bem, 2 anos, 3 anos nós não fomos bem e tal, mas veio uma geração de Tita, de Adílio, Andrade. Aí nos anos 80 veio o Leandro, veio o Moser, veio o Figueiredo, o Anselmo, e juntou tudo. Então, nesse período que eu já estava seleção, já tinha disputado Copa do Mundo, eu tive 2 capitães muito importantes. O Luiz Carlos, que era o capitão de 74, e depois o Carpegiani. Então, eu já tinha aquele respeito por ser quem eu era como jogador. Eu não queria... Falei, pô, é muita já responsabilidade de ter que ser capitão ainda. E aí, da forma que eu aprendi com eles, o que eu fiz? Os jogadores todos, pô, tem que ser você, tem que ser o Carpegiani, parou de jogar, tem que ser você. E aí, ele parou de jogar, acho que foi 80, o início de 81. Aí eu, tá bom, então você. Aí fui e tal, e aí o pessoal sabia o meu modo de ser com todo mundo, das coisas que eu já fazia, independente de ser capitão ou não.
Então mantive uma ascensão, uma liderança muito grande sobre o grupo. Na hora que precisava a gente chamava atenção, na hora que precisava reunir a gente... Mas era assim, todo mundo falava, o Júnior que já estava mais experiente, Rondinelli, o Jaime mesmo, quer dizer, não era só aquele cara, tá? Mas para mim não foi difícil. A experiência que eu tive com esses dois caras, isso foi fundamental, bastante. me encaminhou bem. E eu sempre digo, eu tive atitudes durante aquele período que a minha atuação fora do campo foi mais importante que dentro do campo. Sim. Tá? De momentos importantes que nós tivemos, que tinha que tomar decisão, e aí o pessoal aceitava numa boa, então, legal. Isso é mais importante ainda, né? Quando a gente fala essa questão do legado. E falando de liderança, até pra gente dar essa quebrada nessa cronologia, você tem hoje a palestra, né? Que você isso aí. traz toda essa experiência. E vai ver pra um você livro motivar aí outras sobre pessoas. isso. Vai ver um livro aí, Bacana. vamos ver se até o final do ano ele sai do forno, sobre liderança, que é justamente todas essas palestras que eu tenho dado, falando sobre isso, explicando alguns casos que são importantes, né? Eu vou explicar um que, por exemplo, foi a questão da divisão do carro lá na final, que tinham 2 carros para ser dividido. Em Tóquio. Em Tóquio, A Toyota pegou e tinha 2 carros. O presidente nos reuniu lá na Gávea e tal, antes de viajar. E aí falou que iam ter dois carros. Depois que ele saiu, a gente, vem cá, o problema é o seguinte, se a gente sabe, é um por todos, todos por um. Isso aí não pode. A gente sabe que o jogador que joga lá na frente tem uma possibilidade muito maior de ganhar, mas ao mesmo tempo que ele tem essa de ganhar, ele pode acabar ser egoísta e não dar a bola para o melhor colocado, para querer ganhar, para ser o destaque e tal. Então, a gente tinha que ter muita cabeça fria. O goleiro, como é que o goleiro vai ganhar? O goleiro só ganha quando vai para pênalti, ele pega, porque ele pode pegar tudo. Se o adversário fizer 1-0, vai ganhar o cara que fez o gol de 1-0. Verdade. Entendeu? Então, isso quase que é o normal. Jogador defensor ganha muito pouco. Já tivemos, lógico, mas isso você bota aí em 1000, vai ganhar 2. Entendeu? Então a gente reuniu, valor. Vamos pegar se nós ganharmos o jogo e ganharmos o carro, vamos fazer essa divisão de os 2 carros, qual é o valor, a gente divide e o que der vai para cada um. Todo mundo ganha e acabou, é fim de papo e pronto. Então, isso, você tem que tomar esse tipo de decisão, né? E isso, com certeza, influencia no resultado em campo. Claro, você destacou. claro. Se, de repente, determinado jogador, para querer ganhar, querer fazer um gol ali, aí não toca a bola para quem está tá melhor colocado, exatamente. Mesmo que ele não tenha visto, o cara já vai pensar, se o cara não deu porque quer ganhar o carro, Sim. sabe? Então, futebol a gente sabe como é que funciona. E é por essas e outras que essa geração foi muito vitoriosa, né? Diante de atitudes como essa aí do Zico aí, que não tem comentários aí. E falta muito, hoje em dia, esse tipo de atitude. Não vou explorar o assunto não, né? Porque é um pouco... Eu tive um entreveiro com o Leandro uma vez, dele um esporro brabo, e depois, mas tinha que dar naquele momento. Eu raramente falava assim com jogadores. Era um jogo, não sei se era semifinal ou quartas de final, com o Guarani, lá em Campinas. A gente tinha ganho de 2-1 aqui, no Maracanã, e se eles ganhassem de 1-0 lá, o Guarani classificava. E com 4 minutos de jogo, o Guarani fez um gol. Aí, a gente tá ali jogando e tal, que público, é o maior público até hoje, lá Brinco de ouro, né? Aí teve um escanteio do lado do povão lá do Guarani, da arquibancada. Quando eu peguei a bola para ir lá bater, cara, choveu de tudo que você podia imaginar. Tudo. Copo, tal, mijo, e garrafa, radinho de pilha, tudo. E aí eu saí e fiquei dentro na área lá. Falei pro juiz,
não vou bater enquanto não parar isso aí, não. Aí daqui a pouco, como nós estávamos perdendo, vem o Leandro, correndo. Aí eu soltei os cabelos. Sai daqui, não chega perto, mas falei com outros nomes, né? Outro vocabulário. Outro vocabulário. Sai daqui e tal, e não vem. Ele virou e tal, ficou um tempo sem falar comigo. Eu fui lá, pedi desculpa no final do jogo e tal. Falei, ó, exagerei e tal, mas pô, são coisas do jogo. E aí, cara, ele virou, eu respeitou, foi embora. E aí o juiz nada de parar. E os jogadores do Guarani precisaram ir lá e mandar a torcida parar. Aí parou e tal, não sei o que lá, sossegaram. Eu acho que eles gastaram toda a raiva ali naquela hora, que depois eles não fizeram nada. Aí nós fomos lá, 1-1, 2-1, 3-1, ganhamos 3-2, ainda fizeram um gol, aí classificamos. Então, são situações dessas que você não pode deixar passar, não. Entendeu? Exatamente. E a transferência para a Udinese, né? Tem algumas notícias ali que mostram a questão do valor, o desembarque, quando você teve um jogo com a seleção, se não me engano, né? Acho que antes da transferência. Não, teve um jogo de um time do sindicato lá, que foi em benefício do pessoal. Teve um terremoto lá numa cidade vizinha, aí teve um jogo beneficente, lataram aquilo lá, e eu fui e fiz um golaço lá, né? Mas não acredito, não foi por causa disso que a Udinese me levou. Era um momento importante do futebol italiano, o futebol italiano estava mandando, tinha sido campeão do mundo. Sim. E aí levou do mundo inteiro os melhores jogadores, só podiam 2, né? Então esse negócio, por que você não foi para um time melhor? Porque também não tinha vaga, cara, só 2. A maioria dos times. 2 por time. 2 por time. Estrangeiros. Então tinha jogadores maravilhosos em times médios lá, pequenos e tudo. E aí, o que aconteceu? Existia a lei do passe naquela época, que muita gente não sabe o que era isso, né? Hoje é difícil entender. A gente era preso ao clube. Se o clube quisesse vender, chegava lá, 5 milhões. Não quero, acabou. E pronto, e você ficava quieto. Na hora de renovar, se você não renovasse, não aceitasse aquilo ali, você estava impedido de jogar. E não jogava, estava sem contrato, e aí se não viesse alguém para comprar, Então, tu ia ter que esperar. Foi feita pelo clube. A negociação era sempre feita pelo clube. E para você ganhar passe livre, você tinha que ter 32 anos de idade, mas também 10 anos de clube. Então eu tinha assinado o meu contrato em 73, meu primeiro contrato. Ali, 83. Se o Flamengo renova comigo por mais 2 anos, em 83, quando terminava o meu contrato, eu completava 10 anos de clube também. Ia ter direito ao passe E livre. se ele me renova por mais 2 anos aqui, quando acabasse esse contrato, eu ia estar com 32 anos também. Porque eu estava com 30. Quando eu completei 10 anos, eu estava com 30. Então, o cara, é a hora de vender, né? Eles Então, acharam a oportunidade para que você não tivesse o passe livre. Exatamente, já tinha ganho tudo aqui e tal, e aí, pô, é a hora que... Se eu assino com o Flamengo, 10 anos depois eu não ia ter direito a nada mais. Eu podia ir para onde eu quisesse. Então foi uma oportunidade, bastava ele falar isso, só que ele não disse, né? Sim. Eles disseram que eu que queria sair. Não tinha motivo nenhum para sair, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. As histórias obscuras aí que a gente vê no mundo do futebol, como eu falei, que até hoje acontecem. E aí... Hoje você, se o clube, seu contrato terminar agora no final do ano, se o clube não renovar com você 6 meses antes, fazer um você pode fazer um pré-contrato contra quem você quiser. A lei ela é bem diferente, né? Que ela mudou. Vários jogadores estão sendo assediados do Flamengo agora, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, né? E parece que terminam agora e eles já podem fazer pré-contrato com qualquer um. E já começa a ventilar. Exatamente, é isso aí. Aquela prática também dos empresários de dizer que teve especulação, que teve proposta para valorizar, para pedir aumento de salário. Isso aí a gente já conhece mais ou menos como é que funciona. E aí teve a passagem pela Itália,
vem o futebol japonês, e depois você foi treinador em outros países, como você já até falou, da Turquia, enfim. Como que você define pra gente, para que o torcedor que não acompanhou a época, não sabe, a galera mais nova que está acompanhando, quando você chega, principalmente vamos falar do Japão, você chega, a estrutura, como que era? Primeiro jogo, a estrutura do Japão, do clube, do que você tinha à disposição, como que esse panorama do que você viveu? Eu, quando cheguei no Japão, é lógico que não existia o futebol profissional. Eu fui para um time da segunda divisão, que era o único time da segunda divisão que tinha sido inscrito para a Liga Profissional. Que ainda não era J-League. Que ainda não era J-League. Isso era a temporada de 81 para 82, e que você, se ganhasse ou ficasse em segundo, você estava entre os 10 da J-League, tá? Que ia começar em 83. Então, o que aconteceu? Isso foi a única coisa que que eles não me falaram, que eu tinha que tirar primeiro ou segundo lugar. Eles falaram que o Sumitomo já estava na J-League. Aí, tá vendo? Então, é lógico que a segunda divisão, a gente jogava nos campos das fábricas. Eram times todos de fábricas. Então, a primeira divisão tinha a Panasonic, tinha o Mazda, tinha o Miuri, que era jornal, tinha a Toyota, tinha a Nissan, era tudo assim. E lá era Sumitomo, Metals. Aí lá tinha Yamaha, lá tinha na segunda divisão diversas, só empresa. Então você jogava nos campos, sem arquibancada. Até que nos nossos jogos, por eu estar lá, o pessoal arrumava os estádios, botava um anúncio para o jogo, era nos postes de ônibus, nessas tabuletas, tipo essas propagandas que tem outdoor. No meio da cidade. Então era tudo assim. E lógico que a gente não tinha menor... em volta lá, quando tinha mais gente, botava umas cadeiras lá e tal. O japonês, como é muito educado, muito disciplinado, não invadia. Não precisava nem ter cordão de isolamento. Eles ficavam sentadinhos lá. Disciplinado, né? Aqueles campos que atrás do gol era só árvores e tal. Então tinha essas... Raramente a gente jogou em locais adequados nessa segunda divisão. E aí a gente, faltando 3 rodadas, a gente já ficou em segundo lugar. E com isso, a gente adquiriu a vaga para ir para a J-League. Então, nessa competição, eu joguei 21 jogos, fiz 21 gols. Fui o artilheiro da competição. Bati um recorde lá de fazer 10 gols seguidos, em 10 jogos seguidos. Né? E aí foi aquela alegria lá. E o Kashima, quando definiu que ele ia para a J-League, ele fez, em um ano, ele criou um estádio, um centro de treinamento e uma concentração. Em um ano? Em um ano, fez tudo isso. Japoneses realmente um estádio para 20 mil pessoas, um centro de treinamento com 2 campos de futebol, toda a logística de vestiário, sede, aquela coisa toda, e uma concentração que já tinha um prédio, eles remodelaram em outros lugares, adequado. E eu morei muitas vezes na concentração, porque eu tinha que, às vezes, treinar, dar treino, eu saía cansado, aí eu, de Tóquio, voltar hoje, eu falei, não, vou ficar por aqui, dormia, voltava só no dia seguinte. Então foi desse jeito que começou, né? E quando começou a J-League, aí foi outra história, né? Aí foi outro nível em termos de organização, em termos de campos maravilhosos, estádios bons, mas o Kashima ficou sendo a grande referência, porque o Kashima era uma cidade de interior, 40 mil habitantes, 28 mil trabalhavam na fábrica, tinham 7 mil funcionários. Você bota a família para
normalmente 3, 4 pessoas, vai dar quase 30 mil pessoas que são relativo a Sumitomo. E não tinha nada, a cidade não tinha nada. Eu lembro que o Bruno uma vez perguntou, pô, pai, você vai para uma cidade que não tem McDonald's? Eu falei, tudo bem. Tanto é que primeiro ano todo, esse ano, eu fiquei praticamente sozinho lá, porque eu queria ver, analisar a questão de colégio. Lá em Caximba não tinha escola internacional. Toda a logística. Toda a logística para e tal. Quando eu vi tudo, eu falei tudo com eles, vamos ficar. Deu tudo certo. Aí eu trouxe a família para morar em Tóquio, consegui uma escola internacional para eles. Então eu me sacrificava mais, claro. Tendo que fazer essa viagem. E foi muito engraçado que eu morava numa cidade, lá em Tóquio, num bairro, que eu tinha que pegar um trem com 8 estações até chegar para fazer a conexão para ir para Tóquio. Então, da minha casa à estação, eu andava 1 minuto, estava pertinho. Aí pegava lá o trem, eu ia lá para frente, pegava, até na hora que eu saltasse nessa cidade, nesse bairro, pegar o trem para Tóquio. E aí foi, primeiro jogo, estreia da J-League e tal, o Japão inteiro falando sobre isso. Eu vou, faço 3 gols, a gente ganha de 5-0, voltei para casa, só que eu não lia jornal nenhum do que estava acontecendo. Tá? Até então, por motivos óbvios. Não entendia nada. Legal. E tinha um jornal, o Japan Times, que era coisas em inglês, mas saía só na terça-feira. E aí eu, na segunda-feira, era folga, a gente ia ter outro jogo na quinta, se não me engano, aí na terça eu vou de manhã. Aí já comecei a andar na rua, quando eu chego na estação, já começa nego olhar aqui e tal, e começar... Aí eu falei, tem um ambiente estranho aqui nesse ar. Aí fui lá para frente. Aí quando eu fui lá para frente, quando eu entrei, o trem vinha da primeira estação, que já vinha um pouco cheio. Aí eu entrei, quando eu entrei, aí nego... Aí eu, caraca... Aí daqui a pouco começa autógrafo daqui, pede um autógrafo daqui, pede autógrafo dali, aí eu comecei a assinar. E entrava gente, saía gente, estação, 8 estações, e cara, eu dei um monte de autógrafo. Imagina. Já era o japonês tem o Jiko-san. Jiko-san, sumimasen, por favor, né? Aí autógrafo e tal. Aí quando chegou na 8ª estação, eu falei assim, eu não vou entrar, porque aí... Daquela estação até Tóquio era do povão mesmo. Daquele que você é empurrado para dentro. Tipo Supervia. Isso aí, mais ou menos. Aí eu falei, vou mudar aqui. Aí desci a estação, vou pegar um táxi até Tóquio, né? Melhor. Aí sentei no carro lá atrás e eu tô vendo o motorista olhando o retrovisor, né? E lá os motoristas são mais velhos, né? E tal, de luva e tal. Aí ele deu uma hora que ele olhou pra mim, Jiko-san. Aí eu, hi, ok, sou eu mesmo. Omedetou, parabéns, né? Goro-san, né? E tal. Aí eu, conversar e tal, aí me deixou, não, aí eu tinha que pegar eu falei, vou ter que entrar na fila e pegar um ônibus, ainda bem que vai todo mundo sentado. Aí peguei o ônibus pra Caxima, aí no ônibus, todo mundo, né? Cara... Todo mundo, autógrafo daqui, dali, tal, foto. Aí eu, tá bom. Cheguei em Caxima, eu chamei o supervisor. Eu falei, ô Zen, o que houve? Eu fazia a mesma coisa, ninguém falava comigo. E hoje foi um pandemônio nesse trem, nesse ônibus. Aí ele, vem cá. Aí os jornais, cara, jornais japoneses, era tudo de manchete, a minha cara desse tamanho, sabe, tudo. Ele montou um monte. Tem uns 10 jornais, né? A última página era só de esporte, era só o meu rosto, cara. Meu e do Alcindo, que o Alcindo também tinha feito 2 gols. E eu abraçado com ele, mas aquela foto linda, né? Falei, aqui, não vai ter mais paz, não. Acabou. Tá achando que é o quê? E aí eu tive que mudar a minha estratégia. Como depois disso aí, como foi? Foi aí foi... Teve que mudar. Eu passei a ir de carro. No início, o pessoal ia até me buscar
lá, que não dava mais para andar de trem nem de ônibus. E aí eu passei a dormir mais na concentração. Falei, olha, você vai desculpar, mas aí não vai dar para ficar indo e voltando com esse tumulto, não. E a história do Dico, pra galera? Por que o Dico? Dico é outra coisa, né? Pô, aí eles botaram no nome, botaram um traço depois do Dico. Então eles alongavam o meu nome. Dico. Dico quer dizer acidente. Tá? Então, Dico é acidente. Então, a gente fala, Dico! Aí, teve um dia que eu estou em casa, e o Edu estava lá comigo, mas ele estava em outra cidade, bem mais longe. E aí, eu pego o telefone e tal, aí ele oi, tudo bem? Aí, tudo bem. Tudo bem mesmo? Eu falei, tudo bem, pô, legal, tô em casa aqui e tal. Pô, tá todo mundo falando aí, um acidente e tal, Dico pra lá, Dico pra cá, Dico pra cá. Aí falou, aí tá vendo? Ele falou, tirou uma foto do jornal, né? Da televisão, da manchete, um carro preto batido. Eu falei, pô, Edu, os caras contam piada de português, nós somos filhos de português, entendeu? É isso, tá? Dá uma... Dico era acidente. Não sabia. Aí ele falou, pô, se fosse eu, tá na cara que eles iam botar uma foto minha aí, pô. Não ia botar só o carro. Eu não tenho carro preto, tu sabe? Pensa um pouquinho, né? Eu fiquei nervoso, que só falava em Dico aqui, o carro todo amassado. Aí, coitado, ele ficou apavorado mesmo. Apavorado. Agora, você falou da quantidade de autógrafos. E a gente já falou em off aqui, tá em tom de brincadeira, a quantidade de atendimento que você faz às pessoas hoje, principalmente quando viaja. Teve uma viagem recente aí que você e nosso amigo Anderson ficaram aí mais de 7 horas no aeroporto. Santos Dumont, foi bravo. Você dava mais autógrafo quando você jogava ou hoje, Zico? Hoje tá mais? Muito mais. Muito mais. Impressionante, né? Triplicou. Tudo isso aí, né? Triplicou. Da mídia. Tá. Muito mais. E foto ainda. mesmo Né? foi, né? Foto, por favor, videozinho não, tá? Só autógrafo, foto, tudo bem. Videozinho é que é brabo. Eu já acompanhei algumas vezes. Eu tenho medo porque hoje... Algumas vezes. Tem muita gente maldosa, muita mente maldosa que pode... Não a pessoa que pediu, sim, mas outros que podem pegar aquilo, falsificar, botar a voz diferente e tal. Tem muita preocupação. Sim. Eu faço para questão de gente que está com ações, sim, às vezes aniversário, e também gente que está com problema de saúde e tal. Agora, pô, faz um vídeo para mim que faça aniversário. O cara tá contigo ali, ele pede para fazer. Aí manda um abraço pro fulano de tal, pô, aí, sabe? Eu acho que não tem muito sentido isso, pior sabe? A pessoa já vem com o celular ligado. Aí isso aí é o problema. Pô, e tal. Uma vez teve isso lá, eu tava no aeroporto lá de Campinas andando na estrada e tal, aí manda um beijo pra mim. Tá, aí eu falei, pô, que tem que dar beijo você pro teu marido, cara, não sou eu. Ele já me dá todo dia, eu falei, então dá um hoje pra mim, pô. Boa. Entendeu? Pô, gente já liga fala aqui com, pô, cara, né? Outro dia teve um que foi lá fazer uma entrevista, um garotinho no Maracanã pediu, Zico, você pode fazer o favor de tirar uma foto comigo, fazer um tal, tudo bem. Aí vem o cara do meu lado, o que você achou do jogo? Cara, pô, quer fazer uma entrevista? Pô, por favor, será que você podia chegar aqui e me falar o que você do jogo? Não, mas é assim, bota o telefone na tua cara pra você falar, cara. Falando. Entendeu? Então, e são caras que não é de nenhuma mídia, não. São caras desses de grupos, de WhatsApp, não sei o que lá. Sabe? Que muitas vezes quer fazer aquilo pra colocar no grupo pra dizer que tem um contato. É isso mesmo. Tem um canal e quer fazer negócio, sabe? Cara, vamos ter um pouquinho de educação,
né, de falar, pedir por favor, ó, Claro. quero fazer isso, sou do canal tal, né? Você pode dar uma opinião Uma sobre o que palavrinha, aconteceu, uma palavra. isso. Cara, não botar o telefone na tua cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então isso é que é o problema hoje em dia, né? Hoje que tá perigoso. Hoje as pessoas estão perdendo a noção da... Perdendo a das noção, coisas. realmente, isso aí. Pra gente caminhar pra finalizar aqui, pra não estender tanto. Será que vai ter fim? Eu Tá queria- tão gostoso, tão legal, mas... Né? Eu queria só saber o seguinte, dos outros países que você trabalhou como treinador, como coordenador, Não, foi muito fácil trabalhar nesses países todos, né? Porque as línguas eram muito fáceis de aprender. Turco, russo, árabe, Você trabalhou no Uzbequistão, né? Uzbequistão. Uzbequistão é russo, né? russo, Praticamente né? russo. A russo tem... A escrita é similar à grega. Muitas palavras, as letras, aquelas letras invertidas, né? Sim. Então, eu aprendi. Quando eu estava lá, aprendi a ler pelo menos para ir para Moscou, eu sabia. Tinha que dar um jeito. A necessidade foi igual E é no Marrocos. incrível, porque em muitos lugares desses não tinha nada escrito em inglês, não. O próprio Japão, quando eu cheguei, não tinha nada escrito em inglês. Não. E hoje hoje a facilita gente o Google consegue Tradutor, né? Tradutor, É. isso que eu falo, É, né? isso Lá em aí. Marrocos eu me virei também no Google Tradutor. Cuidado, Mas lá em Marrocos, o pessoal sabe, fica se virando assim, cuidado. Lá os caras são brabos, hein? É verdade. Eu passei por uns perrengues lá também. Perrengue lá? Passei ao vivo no canal que eu trabalhava na época. E lá tem a lei que, para você fazer qualquer transmissão ao vivo, você tem que pedir autorização ao governo. Eu estava em frente ao hotel em Casablanca, onde a gente se Sei. encontrou. Botei o tripé aqui, coloquei o celular, tô ao vivo, conversando com o pessoal que estava aqui no Brasil, daqui a pouco passa o policial. Já passou aqui por trás, já foi com a mão no meu telefone. E começou a falar em árabe. E tu entendendo tudo, né? Tudo Poliglota, nada. como você é. E esse detalhe, nem inglês nem espanhol. A segunda língua é o francês por conta da colonização. É. Verdade. E aí eu fui tentando mostrar a credential, FIFA, mundialito, fui falando palavras soltas. Aí eu mostrei Parlez-vous français, essa monsieur? Ça va bien? Comment allez-vous? como telefone. E aí, mas eu me arrisquei em algumas coisinhas no árabe lá também, tá? Shukran. Oh, Porra, chucrã é igual arigatô, pô. É isso aí. Todo mundo fala. É isso aí, mas entrava no táxi, alguma coisa tinha que falar. Mas eu queria saber o seguinte, se desses outros países que você trabalhou, teve algum que o desafio foi maior do que no Japão, na questão de estrutura, essa coisa toda? Não, no Uzbequistão era estrutura zero também, né? Pro nosso clube, por exemplo, a gente treinava com as vaquinhas do lado, né? Tá vendo isso? Não tinha banheiro, não tinha nada. A gente ia, só tinha um campo para treinar. Ou então você treinava no estádio. Como às vezes jogo, se treinasse todo dia, o campo ia embora, né? Então a gente arrumou um campo fora e já ia tudo pronto e tal. Não tinha lugar para tomar banho, levava as coisas para uma água e tal. E um campo ruim também, né? E lógico que a gente ia, não tinha hotel para ficar. A gente tinha que ir no dia do jogo, sabe aqueles aviões que você vê na guerra da Rússia? A gente ia naqueles aviões no dia de manhã, para jogar de tarde e à volta, de noite, com aqueles aviões lá. Meu Deus. Às vezes o juiz do jogo ia no mesmo avião que a gente. Era complicado, você não tinha hotel para ficar. Então, foi um período talvez mais difícil assim em termos de estrutura. Mas E um futebol bom, né? Os caras jogam bem. E teve alguma situação assim, por exemplo, nos países de regime árabe, né? A questão de Ramadã, os costumes locais, que você teve algum perrengue que você teve que enfrentar? Não, teve uma legal, que quando eu cheguei na seleção do Iraque, a gente chegou na semana, os dias finais do Ramadã. E eu não tinha a menor noção, né? Como que era? Não. Como é que era, eu tava, porque eu já tinha Sim. passado na Turquia. Na Turquia, certo. Mas eu não sabia que era Ramadã lá. Não tinham falado. E faltava 5 dias para começar o jogo das eliminatórias. A gente ia jogar contra Iraque e Jordânia. E a gente estava numa cidade que a Federação Asiática liberou que o Iraque não podia jogar em Bagdá.
Aí, cara, eu fui pro almoço. Aí só tinha um pessoal lá, só tinha 8 pessoas almoçando na mesa. Aí eu falei, pô, legal, os caras não comem, a gente vai treinar às 5 horas e tal. Aí o intérprete não tava e tal. Aí nem me toquei pra negócio de Ramadã, né? Aí tudo bem, fomos pro treino, 5 horas e tal. Aí o primeiro treino, o Moraci foi lá, o aquecimento era um treino de posse de bola, 3 toques, 2 toques, 1 toque, 5 minutos. Sem gol, sem nada. Aí tá, os caras, tá e tal. Aí descansa no minuto. Aí quando foi pro segundo, que os caras estão no meio daqueles 5 minutos, cara, pô, cansado. Tal. Aí o capitão passou perto de mim, que ele falava um pouco de inglês. Aí ele falou, pô, estou cansado, não dá, não comeram, tal. Ramadã. Aí eu falei, porra, mas ninguém me falou nada que era Ramadã aqui. Aí eu pensei, porra, por isso que só tinham 8 caras almoçando. Aí, pô, faz um treino mais leve e tal. Amanhã a gente já... Aí eu, tudo bem, chamei o Moraci, para isso aí que... Aí eu falei, quem foi que comeu aí e tal? Aí os caras, aqueles 8 lá. Falei, vem vocês pra cá e tal, e os outros. Os outros ficam aí, fazem um treinamento mais leve com o Moraci e tal. Aí fui lá pro gol, né? Gol, só tinha um goleiro. Aí eu comecei a cruzar, dar a bola pra ele, os caras, pá, tá, pum, gol. E os outros lá começaram a olhar. Aí, daqui a pouco vem um, professor, pode vir aí? Pode, vem, pô. Professor, pode ir aí? Pode, vem. Pô, veio todo mundo. Aí. Eu falei, vocês estão pensando o quê? Que vocês estão lidando com um cara... Pô, tem um macaco velho, 40 anos de futebol, você quer me enganar? Pra fazer física, pra correr sem juntar no gol. Vocês estão cansados, agora não tem ninguém cansado. Façam mais isso não, cara. Vocês sabem com quem tá trabalhando. Aí, pô, os caras começaram a rir e tal. Eu falei, pô, me dá uma satisfação melhor do que essa dizer que tá com fome, pô, inventa outra. Mas e a história do desafio lá no Fenerbahçe, a cobrança de falta com o goleiro? O David mentiu, aumentou pra cacete, né? Ele já botou que eu fiz gol, que eu ganhei aposta. Não teve aposta, não tem nada, não sei se foi com ele. Que aí ele se deu bem e jantou, né? De graça. Mas eu treinava falta, né? E o goleiro, o Volcan, que eu botei no time, de titular. E aí ele chegou pro Alex e falou, Alex, pô, diz que o treinador batia falta mesmo e tal, que ele era bom. Aí o Alex, batia muito. Pô, será que ele batia umas pra mim aqui, pra me ver? É bom mesmo? Aí ele falou, vai lá e fala com ele. Aí o Volcão pediu o intérprete, o cara veio pra mim falar e tal. Aí eu falei, tá bom, vou lá bater, nem tava nem de chuteira, fui lá, botei a chuteira, falei, vou bater umas aqui que daqui a pouco eu aqueço, carro velho, demora a pegar, aquelas coisas todas. Aí botei lá, eu falei, agora tá legal. Bati umas 5 lá e botei a bola lá. Aí botou a barreira, tá, aí daquela posição daqui, né, boa. Aí eu, ele, aí, porra, quando chegou na 4ª bola, eu falei, vem cá, tu não vai na bola, não? Tá só olhando? Pô, pra ficar olhando, eu vou até ir pro gol, pô. Vou tirar do time. Não precisa, se for pra olhar. Aí das 10, ele não foi nenhuma, não pegou nenhuma. Eu não fiz os 10, deve ter feito uns 6 gols, bateu na trave, só pra isso, fora. né? Ele só olhava. O David já disse que eu fiz 9, uma quase entrou e tal. Aí disse que ele apostou, que ganhou um restaurante, uma aposta. O David tá igual o Raul. O Raul tem a história do Leandro, Sim. que ele joga, o Leandro pedia a bola, ele não dava. Aí um dia o Leandro, porra, Raul, dá a bola em mim, cara. Porra. Aí o Leandro, ele tava marcado. O Raul deu, o Leandro dominou e deu um balão no cara, balançou, aí ele saiu jogando, aí voltou lá e falou, eu jogo pra cacete, dá em mim. Pode dar. Mas só que é do Leandro, o Raul já chegou, o Leandro
cruzando, já driblou todo mundo, levou a bola até lá e já cruzou para alguém fazer gol. Eu falei, Raul, agora daqui a pouco só falta o Leandro cabecear também, fazer o gol. Falta pouco para chegar lá. Quase isso. E gol de falta, Zico, na carreira, você lembra quantos gols de falta? 84. 84. Aí, 84 gols. É. Tudo cravado, contadinho. Se você quiser, depois eu te mando sei que foram tudo. mais de o 500 jogo. gols, né? Quantos eu fiz no Flamengo, na seleção, no Kashima e na Udinese. Aquele do Santa Cruz foi mais bonito? De falta? De falta. Olha, eu acho... Aquele foi diferente, porque não é um costume, né, jogar a bola ali. Para mim, o mais bonito foi contra o Fluminense, contra o goleiro que me incentivou a treinar, o Renato. O Fla-Flu que teve em 76, que eu fiz 4 gols, e o de falta. Ele botou a barreira ao contrário, eu tive que dar uma curva por fora. Foi lá na gaveta, ele foi, quase tocou na bola. Mas não teve jeito. E não teve jeito. Para mim, aquele foi o mais bonito. Contra o Fluminense. Mas aquela história do zagueiro do Santa Cruz é verdade? É verdade. Não. É verdade que foi o Peu que contou, que jogou lá, e o Zé do Carmo avaliou, né? Eu contou essa história naquele jantar dos 40 anos do Mundial que eu apresentei, o Peu contou essa história. Ele foi que durante o treinamento da semana do jogo, eles tinham um zagueiro lá, Zé Carlos, que era muito gozador. E esse zagueiro, na hora que o Birigui botou a falta, ele virou e ficou olhando pro Birigui. Aí o Birigui vira, olha pra bola, fica lá na barreira. Que é o normal, o zagueiro que é o normal, ficar de frente e tal. Aí ele falou, ficou de costa. Aí o Birigui, vem cá, filho, vai virar não? Ele falou assim, não. Vou perder o gol. Domingo tem 100 mil pessoas querendo ver o gol, vou querer ver também. E aí, sensacional. E aí você vê, a barreira tem 6, ele botou 6 na barreira. Na hora que eu bato a falta, que a bola passa aqui, os 6 viram. Os 6 viraram. Os 6 viraram, os 6 viram ao mesmo tempo. Produção, por favor, esse vídeo desse gol na edição. Dá uma parada com os 6 assim. Por favor. Zico, não posso perder a oportunidade de lembrar aquela exclusiva que você me concedeu lá no Marrocos. Nós fomos até pro The Guardian de Londres, muita gente repercutindo aquilo ali, e você foi bem assintoso. A diretoria não tem que fazer aquilo, o jogador não tem que fazer aquilo, isso é para a torcida. A torcida ela pode gozar, ela pode provocar, pode fazer o que for. Jogador e diretor em vestiário não deve fazer aquilo. Você acha que esse tipo de atitude, essas coisas que aconteceram desde o início da temporada estão refletindo no fracasso do Flamengo em não conseguir os resultados esse ano? Eu acho que é uma série de fatores, né, que está juntando, né? Eu acho que o início de tudo foi mandar o Dorival embora. Eu acho que ali começou tudo. Concordo. Porque tirou o time lá, estava quase na zona de rebaixamento no campeonato, o cara veio, tira, bota e ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil e tal. Aí porque perdeu 2, 3 jogos no final, já não ia mais ganhar. Já podia ganhar todos que o Palmeiras ia ganhar, então ficar terceiro, segundo, quase já estava classificado para Libertadores. Tudo bem, perdeu um pouquinho mas, não tinha sentido. E não dar explicação. Por quê? Tu sabe até hoje por que o Dorival foi embora? Não sabe. Eles podiam chegar e dizer, olha, o Dorival foi embora porque ele foi vender um hambúrguer ali na porta do CT e nós não gostamos. Diz qualquer coisa. Exatamente. Então, essas coisas acontecem. Né? Eu, por exemplo, estava aqui no Centro de Futebol Zico e eu estava com o telefone assistindo a transmissão da Copa Zico 10. Não, Copa da Amizade. Da Copa da Amizade, exatamente. Aí eu tô vendo lá a televisão, de repente, o meu filho, que está comentando o jogo, chegou o Fernando, chegou o cara da Nike, chegou o Dejaí e tal. Aí o meu filho vai e fala assim, lá, meu pai tá lá com a gangue que ele tem daqui e tal. Aí eu falei, tá bom, tudo bem da gangue. A gangue. Aí eu, continuei vendo. Você tava no celular assim, mais ou menos como deixei daqui. Eu tava assim, vendo aqui assim, ó. O celular tá aqui assim. E eu escutando.
Aí o narrador entra, fala assim, isso não é só a gangue, isso aí é o chefe de quadrilha. É uma quadrilha total e tal. Aí eu falei, tudo bem, beleza. Aí, né, a coisa aconteceu. Chego no dia seguinte aqui, pra, pô, ver como é que tá tudo. Aí o primeiro cara que me vê assim, fala, chefão! Eu falei, pô, vai fazer o quê, né? Viralizou. Aí é isso aí, virei chefe de quadrilha. E o narrador balançou nessa? Não balançou não balançou não. Então, Ele ficou com medo. Isso é verdade, isso aí é verdade. Isso aí é verdade, que na hora que ele chegou, falou assim, pô, depois você me chama de chefe de quadrilha. Eu falei, caraca, e agora? Será que ele tá falando sério ou não? Como que ele tava vendo? Como é que ele viu isso? Tava lá, pô, acompanhando, dando moral pra transmissão. Claro. Valorizando, né, meus companheiros de trabalho. E aí, virei chefe de quadrilha, tá vendo? Vai estar no ano seguinte? E aí agora é uma outra história. Obrigado. Mais um apelido que eu ganho. Tenho essa honra, pelo menos disso, pelo menos assim que criei um apelido pro Zico nesse finalzinho. Seu Arthur, obrigado. Beleza. Por esse papo muito bacana. A gente vai não só transmitir no canal, o lançamento oficial do canal vai ser com um evento lá em Salvador, e a gente vai transmitir um teaser desse vídeo pra galera. Eu queria que você mandasse só um recado aí pra galera que vai estar acompanhando o nosso canal. Aqui, ó. Fonte Rubro-Negra. Fonte Rubro-Negra. Botaram até meu nome aqui, ó. Essa é a Já sua. sabem, os convidados próprios já sabem que exige o nome de vocês. Suco de laranja. Boa. E olha, não sei se eles vão usar ou não, se pegaram ou não pegaram. Mas tem uma história boa do Tintim lá no Japão. Tintim. E a outra do Bilal lá na Turquia. Sensacional. Você prefere o Tintim Um abraço ou pra do todos Bilal? vocês. A história. A história do Tintim, que era uma confraternização. O Bilal, ele falou assim, que era um jogador mais ou menos. Então, eu prefiro o Tintim. Era amigo de infância do meu intérprete. Tá vendo? Galera, obrigado você que está acompanhando. Primeira entrevista do nosso canal. Não podia ser melhor. Especial. Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, grande Zico. Júlio. Isso aí, Zico, eu queria te agradecer. Sucesso viu? pra vocês, Pra mim viu, Júlio? Pra mim é um sonho. Eu sou seu fã desde criança, acompanhando suas histórias lá no interior da Bahia. Mandar um abraço para Mundo Novo, Mairi, Angico. Inclusive eu lembro de um fato que eu tinha na faixa de uns 10 anos e tinha um senhor lá que falava assim, você não quer ver meu álbum de casamento? Ele ficava insistindo. Aí eu com 10 anos, criança queria um negócio de ver álbum de casamento, cheguei lá, um livro, um monte de recortes só falando de Zico. Ele falou, isso aqui é meu álbum de casamento. Eu não esqueço disso até hoje. Queria mandar um abraço para Antônio Soares, lá do Angico, e falar que meu filho, o nome é Arthur, Obrigado. em homenagem Legal. a você. Mandar um beijo para meu filho Arthur, Júlio, minha mãe, que é sua fã também, e te agradecer imensamente, dizer que você não é esse cara à toa, né? Muito humilde, uma pessoa do bem, uma pessoa que papai do céu lá falou, é o Zico. Muito obrigado. Obrigado. Por tudo. Um abraço, Júlio. Sucesso para você. Obrigado aí, a Fonte Rubro-Negra. Tamo junto. Boa sorte para vocês. É Em isso, janeiro galera. estamos lá, né? Uma palestra na Bahia. Vamos fazer a palestra lá. Ah. Galera, se inscreva no canal, dê aquele like, pegue o link, espalhe pra geral aí. Siga também as redes sociais. Siga as redes do Zico, do Centro de Futebol Zico, da Zico 10 Oficial, aqui da Escola Zico 10. E é isso. Demais, agradecendo o carinho aí dessa rapaziada. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. Abraço. Obrigado.